E hoje, depois de já ter falado sobre a história pré-jogos de Diablo, depois sobre a lore de Diablo 1 e depois sobre a lore de Diablo 2, é óbvio que a gente não ia deixar de cobrir, né, o Diablo 3 até a gente chegar aí nas especulações e teorias do que virá no Diablo 4. Mas a gente tá indo, né, à frente do assunto. Hoje a gente vai conversar e contar a lore, a história, né, do que aconteceu no jogo do Diablo 3. Dividir um pouquinho em atos para que você não fique perdido. O primeiro ato fala sobre a queda de uma estrela cadente sobre a catedral da velha Tristan. Coitada de Tristan, não consegue ficar nem um jogo de boa, se recuperar, se refazer, não consegue. É sempre uma desgraça. Eis que Deckard Cain, que também é um idoso que não consegue ficar quieto, como todos os idosos, estão aí numa pandemia e estão passeando na praça, resolveu ele ver o que era essa estrela que caiu nas profundezas da catedral. E aí, com a queda da estrela, é óbvio que algo estranho começaria a acontecer e os mortos se levantaram. Os monstros começaram a despertar. E não obstante de monstros, o próprio Rei Leoric, que quem viu os outros vídeos sabe quem ele é, voltou como Rei Esqueleto. E aí você, como herói, né, resgata o Deckard antes de qualquer problema acontecer. E aí o Deckard te dá informações sobre quem é o Leoric, como derrotá-lo, e você finalmente derrota o Leoric. Chega a estrela cadente, né? Chega ao meteoro, enfim, ao que atingiu a catedral, e você percebe que é um homem que tá sem memória, não sabe quem é e só diz que perdeu a sua espada durante a queda. E aí, levando, né, esse homem da catedral e tudo mais, conversando com Deckard, ele em toda a sua sabedoria diz que provavelmente, se você unir o homem à sua espada, ele talvez se lembre tudo o que aconteceu e como ele chegou ali. E principalmente ver se ele teria alguma noção do porquê de quando ele caiu, os mortos terem se levantado. Enquanto isso, nós temos aí a neta, né, enfim, sobrinha, a protegida do Deckard, que se chama Leia, que vai até a casa da sua mãe, chamada Adria, que desapareceu há muitos e muitos anos. E aí ela descobre que a mãe dela, né, que não morou com ela, enfim, que ela tá querendo se reconectar, é uma bruxa. E durante, né, a busca pelos pedaços da espada e tudo mais, os heróis, né, ou seja, você, o jogador, descobre que a feiticeira Magda e um culto estão buscando pela espada também, mas pra entregar pro Belial. A Magda consegue, né, pegar os fragmentos da espada e tenta forçar o Deckard, né, a recuperar a espada, a reforjar essa espada com magia. E aí o que acontece, né? Enquanto ela tá lá, vai, forja essa espada e não sei o que, ele se nega como bom idoso, bom e leal que o Deckard Cain é, e ele acaba ferido mortalmente. A Magda foge, né? Porque quando ela faz isso, a Leia tem um surto de poder que mata vários dos monstros que estão ali e afugentam, né, a Magda e o culto a sair correndo junto com o estranho sem memória, que é levado como refém. Então fica Leia, nossos heróis, e o Deckard Cain quase morto, com a espada. Deckard, no último ato, reforja, na verdade, né, a espada do estranho. E a gente tem que ir ao resgate, né, do estranho, porque a gente tem que unir a espada com ele, falta ele. Então eles vão atrás da Magda pra recuperar o homem sem memória. Eles passam por várias provações, uma delas é reenfrentar um dos monstros mais temidos da saga de Diablo, que é o açougueiro, e finalmente conseguem entregar a espada pra este homem sem memória, que recorda que ele é ninguém mais, ninguém menos do que o arcanjo Tirael. Ele desceu do céu, né, do paraíso celestial, para vir ajudar a humanidade numa batalha que vai rolar contra o inferno ardente. Para isso, eles precisam conter os planos do Belial e eles vão para uma segunda cidade chamada Caldeon. E isso é o que dá início ao nosso ato 2 do jogo. Já em Caldeon, né, a gente começa a procurar pistas sobre a Magda e sobre o culto para entender o que o Belial tá tramando no final das contas. Enquanto isso, a Leia vai procurar sobre a sua mãe, porque afinal de contas ela descobriu que a mulher era bruxa, mas não descobriu mais nada. Porém, contudo, no entanto, ela descobre então que a sua mãe pode
pode estar viva e não morta como ela achou que poderia estar, né, depois de tantos anos. E aí todo mundo se junta pra procurar a mãe da Leia e conseguem resgatar a Adria, que realmente estava viva, sendo refém aí dos servos do Belial. A Adria diz que ela sabe como prender os Senhores do Inferno, que ela tem esse conhecimento e que pra isso eles vão precisar da ajuda de Zoltun Kell, que também quem já viu os últimos vídeos sabe de quem eu tô falando. Ele é um antigo mago Horadrim, né, que ficou obcecado, entende, e tem uma sabedoria vasta sobre o assunto. Ela inclusive diz que ela passou muitos anos estudando, né, tudo sobre os Senhores do Inferno e que ela sabe, conhece, entende o poder para aprisioná-los e que ela pode ensinar a Leia a fazer isso. Quando a gente chega no espírito de Zoltun Kell, ele fala assim que ele precisa do corpo dele restaurado para ele poder criar algo chamado a Pedra Negra das Almas. Esse dispositivo é capaz de aprisionar os Senhores do Inferno. Bom, então vamos fazer isso, né? A gente precisa então recuperar o corpo dele para ele poder ajudar a gente. No entanto, depois que a gente recupera o corpo dele, ele nos trai e rouba a pedra para si. E aí nos resta o quê? Derrotá-lo, que derrotamos, e pegamos a pedra pra nós, né? Depois que os heróis já estão com a pedra, eles chegam, né, no rei pra ajudá-lo a derrotar o Belial. No entanto, quando tá na presença do rei, percebem que o Belial já ocupou, já tá aí no lugar do rei há muito, muito tempo. Conseguimos derrotar o Belial e aprisionamos na Pedra Negra das Almas. Neste momento, a Leia tem uma visão claríssima do Asmodan invadindo a Terra de Santuário e fazendo uma investida contra o Forte da Vigília, que é situado nos arredores, né, da cratera do Monte Ariate. E isso é o que dá início ao nosso terceiro ato do jogo. As visões de Leia não eram só visões, eram uma realidade. Quando eles chegam no Forte da Vigília, eles já percebem que as hordas do Asmodan estão atacando e os heróis têm uma dificuldade enorme em contê-las. Na visão da Leia, o Asmodan já sabia que existia a Pedra Negra das Almas, que queria contê-los, né? E na verdade, a intenção do Asmodan era utilizar essa pedra contra a humanidade. E aí, os nossos heróis estão lá tentando conter hordas e hordas do demônio, todos os exércitos do Asmodan. E a Adria fala assim: peraí, gente, vamos fazer o seguinte, pra eles estarem fortes assim e nesse número, tem alguma coisa bufando eles. E o que tá bufando eles se chama Corações do Pecado, que eram os artefatos que os nossos heróis foram destruir, porque era isso que tava deixando as hordas ainda mais poderosas. E aí, né, os nossos heróis conseguem chegar nas profundezas do Monte Ariat, destroem os artefatos, né, os Corações do Pecado. Enquanto a gente tá fazendo isso, tem a Adria e a Leia tentando aí conter todos esses seres infernais dentro da pedra, na verdade. A gente finalmente chega até o Asmodan, conseguimos derrotá-los, conseguimos aprisioná-los junto com todos os Senhores do Inferno dentro da Pedra Negra das Almas. E aí, retornando ao forte, o que acontece? Isso mesmo, não podia ter um final feliz, não ia acabar o jogo aí, na verdade? A Adria nos trai depois de tanto tempo. E o que ela faz? Ela resolve libertar o Diablo. E pra isso, o que ela faz? Ela usa a própria filha Leia como hospedeira pra alma do Diablo, que depois que se libertou da pedra, segue rumo a Paraíso Celestial, declarando uma verdadeira guerra nos portões, na Casa dos Arcanjos. Inclusive, essa é uma das minhas cenas favoritas desse jogo, tá? Eu queria deixar isso claro. Chegando no Paraíso Celestial, vendo os portões diamantinos na sua frente, o Diablo, né, vai entrar, porém ele é enfrentado pelo Arcanjo Impérios, Arcanjo Aspecto do Valor, que também tem uma linha tênue aí com a raiva, né, que é isso que deixa ele mais forte. Porém, ele tá muito mais poderoso e muito mais bufado, porque se lembrem que na pedra não tinha apenas o Diablo, tinham todos os Lords do Inferno Ardente, então ele controla muito mais poder. Sendo assim, o Impérios é derrotado e o mal supremo, né, não apenas o diabo, invade o Paraíso Celestial. Tira os heróis, né, vão atrás pra tentar deter o Diablo e tentar deter a destruição do Paraíso Celestial. E assim que eles chegam, eles têm uma recepção muito amorzinho, muito calorosa do Impérios, que diz que a culpa é deles, do Diablo ter chegado ali. E aí você, ainda fazendo o seu melhor e se esforçando pra caramba, correm pra resgatar os outros arcanjos, né, que estão presos, que foram, enfim, derrotados pelo Diablo, sendo eles o Iterael, o Arcanjo do Destino, a Auriel, o Arcanjo da Esperança, e são eles, né, e eles vão lutando
com os demônios que aparecem no caminho. Pra chegar até o Diablo, né, antes disso a gente enfrenta o Isual, que é um anjo caído, que foi inclusive muito importante na história pra quem já viu os outros vídeos, e eles seguem em direção ao Arco Cristalino, que é basicamente aonde nascem novos arcanjos, e é onde é o que o Diablo pretende destruir pra destruir 100% a parte do Paraíso Celestial, né? E aí o que acontece é o embate clássico dos nossos heróis contra o Diablo, não apenas no Paraíso Celestial, mas ele abre um portal que nos leva também pro Reino das Sombras, onde ele tá muito mais forte, e mesmo assim saímos vitoriosos e aprisionamos o Diablo novamente na Pedra das Almas. Por segurança, o Tyrael resolve esconder a pedra, tanto dos anjos quanto dos demônios, porém, plot twist, ele é surpreendido pelo Maltael, que era o antigo arcanjo da sabedoria. Ele sumiu por muito tempo e ele estava completamente atormentado pelos mistérios da criação, e atualmente ele ficou conhecido como o Anjo da Morte, e ele simplesmente se apossa dessa pedra. E é aí onde entramos no ato 5, que é a expansão, né? Não é mais o jogo só, tem também o Reaper of Souls, que é a expansão onde a gente lida com o Maltael. Bom, como a gente tinha falado antes, o Maltael era o arcanjo da sabedoria. Todos os arcanjos têm funções, e quem tem o aspecto da sabedoria, ele acaba o aspecto da sabedoria acaba o quê? Sabendo muitas coisas. E por isso, ele acredita que a única forma de terminar de vez o conflito eterno entre anjos e demônios é destruir todos os demônios e todos que partilham da sua linhagem. E adivinha quem é que partilha da linhagem dos demônios? Se você viu o nosso primeiro vídeo falando quem é a Lilith e a história toda pré-jogos do Diablo, você sabe que a humanidade tem sangue de demônio, assim como tem sangue de anjo. Então a humanidade também precisa ser erradicada. Então, o grande plano dele é o quê? Usar todas as almas das pessoas para aumentar o poder dele e aumentar o poder do seu exército de ceifadores, até ele conseguir reforjar a Pedra Negra e consumir toda a essência demoníaca que existe no santuário. E aí nós estamos na cidade de Hesperia e a gente tá tentando quebrar, né, a influência do Maltael na cidade, enquanto a gente tá buscando pistas como encontrá-lo. Mas o que a gente descobre, na verdade, é o paradeiro da Adria, e a gente vai atrás dela para vingar a Leia. Até porque que mãe desgraçada, né? Meu Deus, com uma mãe dessa. E aí, enquanto a gente tá nessa busca incessante pela própria Adria, a gente, na verdade, consegue descobrir o paradeiro de onde tá o Maltael e descobre que ele se refugiou na Fortaleza do Pandemônio para tentar reforjar a Pedra Negra das Almas e realizar, né, por fim, o seu plano. Porém, a gente chega lá e para ele não ser derrotado e pra pedra não sair do poder dele, ele estilhaça em 1000 pedaços a Pedra Negra, libertando todas as almas, inclusive dos maus supremos. Então, temos aí livre, leves e soltos todos os lords do Inferno Ardente, todos os jogos 1, 2, 3, toda essa luta que você fez pra prendê-los, não adiantou de nada. E ficamos com uma última reflexão do nosso Tyrael incrível, esse homem faz tudo nesses jogos, falando que se até o arcanjo mais poderoso, como foi Maltael, poderia ser corrompido, como é que a humanidade não seria? E é assim, com essa reflexão, que ficamos abertos aí pra ver o que vai acontecer na história de Diablo 4. Lembrando que é muito importante que você veja todos os nossos vídeos, o pré-jogo, jogo 1, 2, 3. Muitos desses personagens aparecem em todos os jogos, eles têm importância em todos os jogos. E pra você entender e até poder teorizar sobre o que vai acontecer no Diablo 4, é muito importante que você entenda o que aconteceu nos outros jogos. Então, eu peço que você assista todos os vídeos, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal, que assim que a gente tiver novidades de Diablo ou Immortals, porque vai ter uma importância a lore, a Blizzard já deixou bem claro, ou Diablo 4, a gente vai trazer em primeira mão aqui no canal pra vocês. Um grande beijo, obrigado a todo mundo que acompanha essa série até agora. Tchau!